galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C. Essa é a nona aula da nossa sequência de exercícios, né? Uma lista de exercícios com recursos básicos, ou seja, simples de você aplicar no Excel, mas que são muito poderosos, tá? Então, inclusive na aula passada a gente falou da fórmula filtro, que é uma fórmula super legal, né? Super importante e muito nova até no Excel. Tem pouca gente utilizando ela, mas que pode aí ser uma mão na roda para você, tá? Na aula de hoje, galera, a gente vai falar da fórmula indireto, tá? Essa fórmula não é uma fórmula nova, tá? Então ela é uma fórmula que já está aqui há um tempão no Excel. E eu percebo, principalmente pelas aulas aí com os alunos, que nem todo mundo conhece essa fórmula. E ela é uma fórmula muito bacana, eu adoro ela, apesar dela ser um pouquinho mais complicadinha do que as outras fórmulas que a gente viu nessa sequência, mas vale a pena você dedicar um tempinho para aprender a utilizar ela, porque ela vai fazer você chegar num nível, digamos que diferente aí com suas procuras de dados, tá? A gente falou lá na aula 6, né, sobre a fórmula PROC-V, tá? A PROC-V é famosa pra caramba, faz procuras verticais aí na sua base de dados, né, para trazer uma informação para você. A gente quer fazer isso com muita frequência. A gente tem também, apesar de a gente não ter abordado aqui nessa sequência de aulas, mas tem vídeo aqui no canal falando sobre, a gente tem a PROC-H, que faz a mesma coisa, ela faz uma procura horizontal. Ele é menos famoso porque a gente precisa disso com menos frequência. A gente falou também na aula 7 do PROC-X, a minha favorita das três, que é a versão mais nova que substitui tanto o PROC-V quanto o PROC-H. Só que o que acontece, galera? Nem o PROC-V, nem o PROC-H e nem o PROC-X vão te ajudar em todas as situações que você pode precisar. E é aí que vai entrar a necessidade de você ter uma pesquisa de dados mais complexa, mais robusta, tá? Principalmente quando você tem o que eu costumo chamar, eu nem sei se a galera tem outro nome para isso, mas enfim, eu costumo chamar de procura de dados bilateral. Por quê? Se você tem procura vertical e você também tem procura horizontal, o que acontece quando você quer procurar nos dois sentidos ao mesmo tempo? Por isso eu chamo de bilateral. Por exemplo, nessa aula aqui, galera, lembrando, tá? Essa planilha que vocês estão vendo está disponível para download. Vem aqui na descrição do vídeo, vai no último link, tem uma notinha lá, baixa as nossas planilhas ou coisa do tipo. Você vai acessar o nosso Google Drive e lá você vai ter acesso a esse arquivo e vários outros aqui do nosso canal. Tá? Então é só fazer o download para poder acompanhar com a gente do jeitinho que você está vendo aqui comigo, tudo bem? E se por acaso você perder as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui para você, se já não apareceu um pouco antes, o link para você poder acessar aí a nossa playlist dessa sequência e poder assistir todas as aulas com a gente. Às vezes você está chegando agora, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos lá. Eu tenho uma tabelinha, né? Então antes a gente tinha falado de uma lista, né? Até que a gente usou aqui na aula passada, onde tinha uma data, um vendedor, um cliente, um produto, um previsto e um realizado, né? E aí eu tenho vários vendedores vendendo para vários clientes, aquela coisa toda. O que vai acontecer? Aqui eu resumi aqueles dados, ok? Então eu fiz um resumo desses dados, já trouxe aqui para vocês só como valores mesmo, mas o que eu estou resumindo aqui? O quanto cada vendedor daquela base de dados lá conseguiu vender por mês, tá? Então, por exemplo, quanto que o Altair vendeu em janeiro? Então ele vendeu 33.580, faz sentido? Quanto que o Joseph vendeu em abril? Ele vendeu 7.734, assim por diante, tudo bem? O que vai acontecer, galera? Agora, o que eu quero fazer aqui? Olha, aqui embaixo a gente tem uma tabelinha menor, onde você vai ter lá, olha, vendedor, período e valor. O que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, olha, aqui você vai ver que eu já deixei uma lista suspensa para você com o nome dos vendedores, tá? Então eu vou pegar a Paula, aqui por exemplo, eu vou escolher um período, tá? Então eu quero ver em junho, e aí aqui no campo valor, eu quero que ele descubra quanto que a Paula vendeu em junho, né? Então ele vai ter que vir aqui na coluna G, e vai ter que vir procurando nesses resultados até achar o nome da Paula e descobrir que ela vendeu R$30.333. E aí quando eu vier aqui e tocar para outro vendedor, por exemplo o Antônio, ele vai ter que achar o resultado do Antônio. Se eu tocar para outro mês, ele vai ter que achar o resultado do Antônio naquele outro mês, 32.280. Então qual que é a dificuldade de fazer isso, galera? Para ficar claro para todo mundo por que o PROC-V aqui não seria uma boa saída, tá? Aqui você tem o seguinte, você tem uma situação em que
tá andando a coluna e também a linha. Os dois estão mudando. Aí alguém vai me falar, Lucas, mas eu consigo fazer isso só com PROC-V e CORRESP. Fato, dá para fazer. Mas tem um problema. Você vai gerar um peso desnecessário no seu arquivo. Lembrando, a minha tabelinha é pequenininha. Eu falei isso várias vezes nessa sequência. Mas uma situação real, provavelmente você vai ter uma quantidade bem maior de dados. Tirando que fica bem mais complexo de fazer, tá? Então, não aconselho por conta disso, tudo bem? Então, dá para fazer com outros recursos? Dá sim. Opa, deu um probleminha aqui com a minha luz, deixa eu consertá-la aqui. Problemas técnicos, pronto. Então, o que vai acontecer, galera? Nessa situação, aqui eu quero que ele descubra, primeiro, como que o humano faz, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Se você está com dúvida em como chegar numa lógica, pensa como o humano faria se fosse no papel e na caneta. Então, se eu quero descobrir o quanto que o Antônio vendeu, eu tenho que vir aqui na minha listinha e descobrir em qual linha está o nome do Antônio. Faz sentido? Depois, se eu quero descobrir o quanto que ele vendeu em outubro, eu preciso usar essa minha tabelinha para poder buscar aqui qual é o mês de outubro. E aí, vim aqui na linha do Antônio, no mês de outubro, fazer ali, digamos que a batalha naval para descobrir quanto que ele vendeu. Então, é isso que eu tenho que fazer o Excel construir, tudo bem? Existem outras formas de fazer isso sem um indireto? Sim, mas aqui é para você conhecer essa fórmula, porque o indireto, além de resolver esse problema, ele resolve vários outros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou descobrir qual é a linha correta, depois eu vou descobrir qual é a coluna correta. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, olha, igual, eu vou fazer aqui, ó, do lado e depois a gente vai juntando, tá? Então, primeiro, vou descobrir a linha. E aí, aqui eu vou fazer, ó, para descobrir a linha, vou usar a fórmula CORRESP, tá? Abre parênteses. E aí, ele vai pedir aqui para mim o seguinte, o que você está procurando? Qual que é o valor que você está buscando? Eu estou procurando esse nome, né? Então, na linha, eu quero achar o nome do vendedor. Ponto e vírgula, onde que você está procurando? E aí, olha o pulo do gato aqui, galera. Tá vendo que eu estou pegando a primeira célula que está em branco, a A1 aqui, e vou pegar até o total, porque o total é uma opção ali da minha lista, tudo bem? Então, o pulo do gato é que eu peguei a célula A1 junto, tá? Então, atenção nesse ponto aí para não dar problema para vocês, tudo bem? Beleza, ponto e vírgula, tipo de correspondência, eu quero correspondência exata, então vou colocar o número 0 ali, fechar o parênteses e enter. Então, ele descobriu que o Antônio está na linha 3. E aí, se eu olhar, Antônio realmente está na linha 3. Ótimo. Primeira etapa da nossa solução foi resolvida. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar a coluna, né? Então, como que eu descubro a coluna que tem esse mês aqui? Bom, para isso, eu vou precisar fazer o seguinte, olha. Igual a CORRESP. Percebe que eu estou usando a mesma forma, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? CORRESP. Poderia ser a CORRESP X também, tá? Que é uma versão até mais leve, mais atual. Mas eu vou usar a CORRESP aqui para respeitar todo mundo que tá trabalhando com versões mais antigas. Tá? Então, o valor procurado. Estou procurando o mês, outubro de 2021. Ponto e vírgula. Matriz é a mesma coisa. Ó. Também vou pegar a 1, só que agora eu vou pegar os meses. Ó. Tá vendo? Até o acumulado lá. Olha. Beleza? Ponto e vírgula. Tipo de correspondência, 0. Fechou parênteses, enter. Então, ele está na coluna 11. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está contando quantas colunas tem até o mês de outubro. E está certo, são 11 mesmo. Bom, depois, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esse 3 com esse 11. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma outra fórmula, que é o endereço. Tá? Essa fórmula aqui é uma outra que eu gosto bastante. Tá? Então, como que ela funciona? Igual endereço, abre parênteses, não se esqueça do cedilha, tá? Do endereço. Ele pede aqui primeiro, olha, o número da linha. E o número da linha a gente já definiu, que é justamente esse número 3 aqui. Olha. Então, eu vou pegar ele, ponto e vírgula. Número da coluna a gente também já definiu, que é o que está aqui do lado, na célula G3. Depois ele pede, ó, linha absoluto, padrão, texto da planilha. Isso daqui a gente não vai precisar usar para essa condição. Então, eu já vou fechar o parênteses aqui mesmo e vou dar Enter. E olha que legal, ele trouxe para mim que o resultado do Antônio para outubro está na célula K3. E aí, se eu vier aqui na K número 3, eu vou pegar justamente o resultado de outubro para o Antônio. Olha que legal. Se eu vier aqui trocar agora o nome para Paula, ele já entendeu que é na K6.
Se eu pegar aqui, ao invés de outubro, pegar abril, ele já entendeu que é na E6. Então percebe que essa estratégia aqui, galera, diferente de um PROC V, diferente de um PROC H, ele consegue fazer essa procura movimentando tanto a horizontal quanto a vertical ao mesmo tempo, tá? Nem o PROC X faz isso. Ah, mas e quando eu coloco o Corresp dentro do PROC V, né? Para quem já faz isso. Sim, daí você consegue fazer essa movimentação. A diferença é, nessa estratégia eu estou usando o Corresp só na primeira coluna e só na primeira linha, ok? Então eu tenho, na realidade, apenas 14 células aqui na horizontal e mais 8 células na vertical selecionadas. Ou seja, eu estou carregando na minha planilha 22 células. Então faz sentido isso? Eu estou pegando 22 células e colocando na memória do meu computador, usando essa estratégia aqui. Se eu utilizo um PROC V com o Corresp, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar tudo isso daqui. Então, ao invés de eu pegar só os títulos, eu estou pegando todo o miolo da minha tabela. Isso vai fazer com que eu pegue, na verdade, uma quantidade muito maior aí de células, tá? Então, por conta disso, não faz muito sentido você colocar o Corresp dentro do PROC V. Tudo bem? Mas você chega no resultado. Não quero dizer o contrário, mas vai ser pior para sua planilha, ok? Beleza. Agora, como é que eu vou transformar esse endereço no resultado? Para isso, é aí que vai entrar a fórmula indireto, tá? Então, o indireto, como que ele vai funcionar? Igual indireto. E o que ele pede para mim? Um texto de referência. O que é esse texto de referência, galera? É o endereço do formato de texto. E o que é endereço do formato de texto? Justamente isso aqui, ó, que eu acabei de calcular. E aí eu vou colocar um ponto e vírgula e vai perguntar para mim, mas você está trabalhando no formato L1C1, que eu não aconselho, ou você está trabalhando no formato A1? Eu estou trabalhando no formato A1, então eu vou colocar 1 ou verdadeiro. Fechei o parênteses, Enter. Olha lá o resultado aqui para a gente. Vou colocar em formato de dinheiro, 22.169. Vamos ver se está certo. Então, Paula, no mês de abril, venceu 22.169,33 centavos. Se eu vier aqui agora e mudar para outro mês, se eu pegar setembro, por exemplo, ele já vai atualizar aqui para mim automaticamente. Então, em setembro, ela vendeu R$23.035. Faz sentido, galera? Olha que bacana isso aqui, tá? Então, agora, como é que eu faço para colocar tudo isso aqui numa célula só? Isso a gente já fez em outros momentos, tá? Eu sempre gosto de fazer desse jeito para o aluno ver realmente como que eu estruturo isso. Então, o que eu vou fazer? Olha, aqui eu não estou apontando a célula H13, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a fórmula que está escrito dentro de H13, Ctrl C, e vou colar aqui no lugar de H13. Galera, faz isso quando a fórmula estiver complicada para você, tá? Isso é relativo. Por quê? Percebe que aqui eu tive a oportunidade de testar cada pedacinho da minha fórmula de forma separada, e se tivesse alguma coisa de errado, eu ia perceber exatamente onde eu errei, o que ia facilitar a minha vida. Um dos problemas aí que fazem as pessoas demorarem para entregar seus projetos e até às vezes criarem bloqueios com relação a aprender Excel e VBA é justamente a dificuldade que elas sentem na hora de encontrar a fonte de algum erro, tá? Então, façam tudo passo a passo, tá? Isso vai te ajudar bastante. Conforme você ganha experiência, você pode ir fazendo as coisas de forma mais direta, digamos assim, mais automática. Mas, enquanto você talvez não se sente seguro ou segura com isso, vai devagar. Isso vai fazer com que você tenha um resultado muito mais rápido, na verdade, do que se você for tentando fazer tudo de forma mais afoita, digamos assim, né? Tentando entregar fórmulas grandes e que é a primeira vez que você está fazendo, certo já de primeira, logo de cara. Isso não é muito comum, tudo bem? Então, essa é uma dica bem legal que pode te ajudar. Vou fazer a mesma coisa com F3 e com o G3, tá? Então, já resolvi aqui. Vou pegar aqui a fórmula que está no G3, Ctrl C, e vou copiar ela aqui onde está escrito G13, Ctrl V. Depois a mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Vou pegar a fórmula que está no F, percebe que eu não estou pegando igual, tá? Na F13 e vou colocar aqui onde está escrito F13. Você vai perceber que não mudou nada no resultado, isso é um ótimo sinal. Agora eu posso pegar isso aqui e posso até apagar, olha. E essa fórmula grandinha que eu escrevi aqui, eu posso recortar até se eu quiser e colar no lugar que eu quero usar de verdade. Assim, olha lá, eu tenho o resultado
bonitinho para mim, e quando eu mudar, ele vai mudar aqui os resultados de acordo com cada vendedor, de forma bem legal, bem prática aí para você, tá? Então, onde que entrou a fórmula indireta aqui, galera? Justamente para você conseguir fazer um apontamento indireto para uma célula que você definiu no formato de texto, tá? Então, eu usei aqui 3 passos. Identifica a linha e coluna. Segundo passo, transforma esses números num texto. Terceiro passo, lê a informação que você tem lá no texto. Para o primeiro passo, eu usei a fórmula CORRESP. Para o segundo passo, eu usei a fórmula endereço. Para o terceiro passo, aí sim, eu usei a fórmula indireto. Tudo bem? Bom, galera, mas vamos fazer o seguinte. Se você fizer um acordo aqui comigo, se você fizer a sua parte, curtir o nosso vídeo e garantir que você está inscrito no nosso canal, eu posso deixar aqui uma dica extra para você, onde você consegue também resolver esse problema, tá? De uma forma um pouco diferente. Olha que situação legal, ó. Mas tem que curtir o vídeo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, galera. Igual a desloque. Essa aqui é uma outra fórmula que a galera adora, tá? Eu não gosto tanto dela, mas, enfim, é uma questão de preferência. Ela é bem legal. O que você pode fazer? Olha, você vai fazer o seguinte. Você vai trazer aqui, olha, uma célula de referência. Eu vou usar a célula A1, ok? Então, minha célula de referência é minha célula A1, tá? Por quê? Eu vou falar para ele o seguinte. O desloque, ele fala, anda tantas linhas e tantas colunas para um determinado lado. Tá? Então, desse jeito, você consegue fazer com que ele, a partir da célula A1, ande uma certa quantidade de linhas. Tá? Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Aí, ele vai pedir aqui para mim lins. Para responder esse lins, eu vou usar o CORRESP. Tá? Então, o CORRESP, abre parênteses, o valor que eu estou procurando. Né? Então, eu estou ali na linha. Eu vou pegar aqui ó, o nome do Carlos, ponto e vírgula. Matriz de procura é essa daqui, igualzinho a gente acabou de fazer. Ponto e vírgula 0, tá? Então, ele já vai andar o número de linhas correto. Depois, número de coluna, mesma estratégia. CORRESP, percebe que agora eu estou fazendo direto dentro da fórmula, tá? Então, CORRESP, valor procurado é o mês. Onde que eu estou procurando? Na primeira linha aqui dos cabeçalhos. Percebe que eu também não estou pegando esse miolo. Então, essa estratégia também é leve, tá? Fechou ali. Aí depois, altura e coluna, não preciso me preocupar, porque vai ser um mesmo, tá? E aí, se eu der Enter, olha que legal, fazendo isso, opa, deixa eu só consertar aqui um detalhezinho. Nessa estratégia, eu vou pegar a partir da linha A2 e eu vou pegar aqui a partir da célula B2. Eu não estou selecionando a A1, tá? Então, olha que legal, fazendo isso, galera, 38.729,71 centavos, exatamente o mesmo resultado, tá? Então, tanto com a célula indireto, quanto com a célula desloque, você consegue chegar no mesmo resultado, aí com uma fórmula praticamente do mesmo tamanho, praticamente com as mesmas estratégias. Tem gente como eu, tá, que prefere usar indireto para fazer isso. Tem gente como várias outras pessoas que preferem usar o desloque para fazer isso, tá? Mas são duas estratégias muito válidas e com uma eficiência muito boa aí para você poder trabalhar no seu dia a dia e para você poder buscar essas informações. Lembrando, isso daqui também pode estar alimentando um gráfico, então você também pode pegar esses dados, colocar num painel de indicadores, como a gente tanto gosta de trabalhar hoje, e fazer um gráfico que é dinâmico, de acordo com uma célula lá, com validação de dados tipo lista, como essa daqui, por exemplo. Então, isso fica bem legal, também dá para você fazer e implementar para ficar bem interessante, bem profissional nos seus projetos. Tudo bem, galera? A aula foi rapidinha, né? Deu para a gente ver duas condições bem interessantes que são talvez concorrentes para esse problema aqui, mas que vão te ajudar, que vão te agregar bastante valor. Galera, a gente está concluindo essa sequência e eu quero perguntar para você o seguinte: e aí, como é que foi para você essa nossa sequência? Te ajudou? A gente conseguiu trazer conteúdos novos que você não conhecia? Isso fez sentido para você, né? Se sim, deixa aqui nos comentários, isso vai me ajudar. Se não, deixa nos comentários para eu entender, né, que realmente talvez esses conteúdos não sejam tão interessantes para você. Os comentários de vocês são muito bacanas. Eu gosto bastante de recebê-los e de respondê-los. Tento sempre responder o quanto antes. No mais tardar em uma semana, toda segunda-feira eu dedico um tempinho para responder comentário, tá? Então pode deixar, tem aqui meus contatos, você pode entrar em contato comigo direto, pode tirar dúvidas. Se não deu certo, tem vários alunos aqui, pode olhar os comentários, tem vários alunos que deixam dúvidas e aqui eu vou sempre responder da melhor forma que eu puder. Tudo bem? Beleza, galera? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.